Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra de 760 metros de comprimento irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Boa tarde, então, ao pessoal aqui presente, aqueles que nos acompanham na internet. Nós falamos de manhã, secretário Adão, que os seminários eles têm que ser uma historinha, né? Eles têm que ser vindo contando na sequência. Nós, então, dando prosseguimento a essa história, nós vamos, então, receber o secretário Adão Castro Júnior, que hoje é secretário da Mobilidade Urbana do município de Porto Alegre, que tem uma palestra interessantíssima para nós. Muito obrigado pela presença, secretário. Bom, obrigado pelo convite, né, Otávio. Em teu nome, agradecer toda a equipe e todos da diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Ensino. Para nós de Porto Alegre é uma honra estar aqui. Aí falar um pouquinho, né, dos grandes desafios que nós temos que enfrentar em relação ao transporte. Não é novidade, né, que nós não tratamos o transporte há bastante tempo como devemos tratar. Como a educação, como a saúde, nós tratamos. O transporte é uma necessidade e é um instrumento de inclusão social. E ele, ao longo dos nossos anos, todos, décadas, né, a gente tratou ele de forma muito inadequada. Nós tivemos, efetivamente, ali em 2013, um pequeno já sinal de que as coisas precisavam melhorar. Alguns devem lembrar das manifestações, né, que ocorreram 2013. Então, ali já foi um primeiro sinal. Olha, as coisas não estão boas. Né? Claro, não precisamos entrar que nós não investimos em outro modal, a não ser o sobre pneus, né? Então, isso também prejudica bastante, né? E Porto Alegre não é diferente disso, né? Apesar de nós termos, né, o Transurb, né, que é um sistema sobre trilho que também nos atende, né? Mas, no geral, nós temos só os sobre pneus, que é o transporte que nós utilizamos hoje. Isso também é uma realidade de quase todas as cidades do Brasil, com raras exceções. Então, em 2013, nós tivemos o primeiro sinal. A partir daí, as coisas não melhoraram até 2019. Se nós olharmos qualquer estatística de número de carregamento, né, de transporte do Brasil, todas as cidades perderam, né, passageiro. E isso foi uma realidade que aconteceu por diversos fenômenos. Primeiro, por a qualidade. Né? O transporte público é ruim. Né? E ele sempre foi um modelo de transporte não atrativo. Né? Nós sempre, vamos dizer assim, trabalhamos com o transporte e fizemos de tudo
para expulsar o passageiro. Né? Eu brinco com isso, mas é uma verdade. Né? Por quê? Porque tínhamos tudo baseado na autossustentação financeira da passagem, do pagamento, né, da tarifa, pelo passageiro pagante. E isso é ruim, porque se autofinanciar significa que, a qualquer momento, quando há um desequilíbrio econômico-financeiro, nós temos que mexer na tarifa. Muitas vezes mexíamos na tarifa e, automaticamente, para que essa tarifa não explodisse mais, nós tínhamos que mexer na operação. E aí diminuíamos o atendimento. Que significa o quê? Diminuir frota, diminuir rede, diminuir quadro de horários. Ou seja, eu chamo disso de ciclo vicioso no transporte público, que é o que a gente vem fazendo há muitas décadas. Tá? O ciclo vicioso. Tá? Você, para ter uma passagem que não seja uma passagem absurda naquele ano, tu vai e mexe na operação. Aí tu deixa ele cada vez menos atrativo. E aí você expulsa mais o passageiro. No ano seguinte, tem mais um problema para resolver. Subiu tudo, subiu o diesel, subiu o preço do ônibus, subiu os insumos e diminuiu o passageiro. Tá? Baixou o IPK, o índice passageiro por quilômetro rodado. Aí tem que mexer de novo na operação. E foi isso que a gente fez. Chegamos até 2019 com uma redução na volta de 35%. Tá? No número de passageiros em relação a 2013. E aí veio a pandemia. Aí as situações ficaram insustentáveis. Mas, pessoal, a pandemia, apesar de todos os seus problemas que causou, né, que graças a Deus agora a gente está praticamente saindo, apesar que agora temos reflexos aí, né, de algumas cepas aí um pouco tão agressivas, mas estão aí ainda, né? Mas já temos um sinal já de melhoras em relação ao que a gente passou em 2020, 2021, né? Também são momentos de mudança de paradigma, são aqueles momentos de ruptura daquele modelo. E é o que está acontecendo agora. Tá? A pandemia fez isso no transporte público. E ela exige de nós uma mudança de pensamento completamente diferente. Nada do que a gente fez até 2019 se aplica para cá. Se nós pensarmos em olhar o transporte público como a gente vinha pensando desde 2019 para frente, nós estamos fadados a um insucesso. Claro que, no nosso caso, como várias cidades, nós temos um contrato. Em 2015 tivemos licitação. Nós temos um contrato de 20 anos ainda, vai até 2036. Mas precisamos avançar e romper, mesmo que seja, né, repactuando esses contratos de alguma forma. Precisamos de uma grande mudança dentro dos órgãos concedentes, que exige de nós maior controle e fiscalização e controle da operação. Isso vai exigir que a gente invista em treinamento, capacitação e tecnologia. Maior controle, capacitação, tecnologia de quem executa o trabalho, que são os operadores, que são muitas vezes empresas familiares, com gestões péssimas, gestões ruins, que precisam também fazer a sua parte. Ou seja, precisamos ter governança nas empresas que não temos, com raras exceções. A sociedade também precisa estar envolvida nisso, porque grande parte do financiamento ainda é Vale Transporte, né? E ele precisa existir ainda porque ele é parte fundamental nesse processo. Mas as associações, as ONGs, os sindicatos de empresas, a sociedade precisa se envolver também no transporte, porque não são raras exceções, né? São muitas as exceções, quando a gente precisa subsidiar, que agora é uma realidade o subsídio, nasceu a partir da pandemia, é exemplo de Porto Alegre, quase todas as cidades do Brasil que não possuíam subsídio, a exceção São Paulo, né, que é tradicionalmente um município que tem o subsídio há muito tempo, e que este ano vai fechar com 5 bilhões de reais em investimento de subsídio tarifário em São Paulo, 5 bilhões de reais. Tá? Então, isso é um número bastante expressivo. Então, raras exceções, São Paulo, todos os restos não tínhamos o subsídio. Porto Alegre também estava dentro dessa questão, né? Que é o aporte financeiro, custear parte dessa operação. E quando a gente vai custear,
não são raras as críticas. Ah, estão dando dinheiro para os operadores do sistema. Tá? Eu escutei em outra cidade que eu era secretário, quando a gente, na verdade, fez uma política de investimento na área de transporte, e que, graças a Deus, está indo muito bem, né? Sindicatos, né, do comércio, da indústria, do serviço, criticar. Daí, numa reunião, disse, então, nós fomos então, a melhor é subir a passagem. Então, vocês defendem que a gente deve subir a passagem. Então, nós vamos passar a passagem para R$ 5,80, né, R$ 5,90, R$ 6. Só que lembrar que 62% desse dinheiro vem de vocês. Então, significa que vocês vão pagar mais também. Aí o pessoal se acorda, né? Que é uma política, na verdade, que incentiva tudo. É um ganha-ganha. Se não subiu a passagem, ganhou o usuário, mas ganhou também quem, na verdade, faz o custeio disso, que é quem financia a grande parte, que é o empregador. Porque temos uma política de Vale Transporte de 1974 aqui no Brasil. Então, precisa ser colocado isso. Então, eu coloco o quê? Nós temos o concedente, que precisa, na verdade, se adequar a uma nova realidade. Novos players vão entrar no mercado, porque hoje nós temos dois, o concedente e o operador. Não dá para ficar assim mais, pessoal. Nós vamos ter que criar outros players. O player da bilhetagem precisa entrar aí, um banco precisa vir, bancos para fomentar esse investimento, porque é muito dinheiro. Porto Alegre vai movimentar 650 milhões de reais por ano. Os bancos acordaram agora que existe um dinheiro aí, que é muito dinheiro, que também é importante. E existe cliente. Está lá o cliente lá, né? É só pegar os usuários de transporte, transformar o cartãozinho dele num cartão de banco, que ele paga, passa no validador, mas ele passa na loja e compra um cafezinho com isso, porque ele é um cartão de banco, ele não é só um cartão de usuário de transporte público. Então também temos aí. Temos o player do aluguel do ônibus, falar um pouquinho sobre a questão da eletrificação de frota também. Então temos a questão do novo modelo aí que se apresenta, que é quem compra a infraestrutura e aluga, também precisa pensar nisso. Tá? Temos a questão das garagens. E eu avalio que talvez o futuro do transporte público no Brasil seja de vários players, e o nosso, hoje, operador do sistema de transporte se transforme num prestador de serviço, e que ele não seja o detentor da garagem, do ônibus, da bilhetagem, né, e de tudo. Na verdade, que ele divida isso, né, e, evidentemente, os contratos também podem até ser menores. Então, essa é uma visão, mais ou menos, assim, bem resumida do que eu imagino, né, do transporte público. Precisamos investir muito nisso. Ele precisa estar no mesmo nível da saúde, da educação, do transporte público. Ele precisa estar no mesmo nível. Assim, nós avançaremos no Brasil com um transporte adequado. Eu vejo muita gente falando assim, não, vamos tirar os carros da rua. Com esse transporte? Não. Com esse transporte, nós vamos tirar carro da rua. Para nós tirar carro da rua, primeiro tem que melhorar muito o transporte. Aí depois nós podemos fazer restrições, fazer, na verdade, limitações, pedágios urbanos, quem sabe, né? Mas com esse transporte que nós temos aí, nós apresentamos hoje, acho muito difícil a gente tirar carro da rua. Tá? Primeiro precisa melhorar muito. Então eu trago para vocês aqui um pouco do que a gente fez este ano, que é o programa Mais Transporte. Dentro deste contexto que eu apenas aqui fiz um preâmbulo inicial aqui sobre isso. Em abril nós lançamos esse programa, Mais Transporte, né, e é que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode passar para mim? Bom, os objetivos é a qualificação, evidentemente, qualificar o transporte, tá? Garantir a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro, porque isso também é uma realidade também. As empresas, por falta de gestão dentro das prefeituras, muitas vezes, as contas vinham prontas, né? Vinham prontas para o concedente. Ó, a passagem é 4, a passagem é 5, Então não havia questionamento sobre isso, né? Eu não estou aqui dizendo que a gente fingia que, na verdade, entendia a conta, né, e a gente também fingia que remunerava adequado. Então, era meio assim, né, um tentando esconder quanto que é o custo e o outro tentando esconder quanto que tinha que pagar. Isso acabou, pessoal. Nós temos que pagar o que é justo.
Pagar o que é justo. Fez o serviço? Fez. Botou ônibus novo? Botou. Botou ônibus elétrico? Botou. Paga. Está tudo certo. Agora paga o que é real, né? Então, precisa existir isso aqui. Eficiência na operação, e aí exige de nós, que somos concedentes, maior controle, equipamentos, tecnologia, precisa qualificação do corpo técnico das prefeituras e a transparência das informações para todo mundo, na verdade, ter acesso. Tá? Não tem mais esse jogo do esconde, do empurra, é transparência total. Pode passar. Bom, até 2015, então, nós tivemos uma licitação, né, em 2015, tá? Contratos assinados por 20 anos, como eu já falei. Nós transportávamos 1.100.000 passageiros dia. Isso foi até 2019, nós transportamos 800.000 passageiros dia. Hoje nós estamos transportando 650, já claro que já teve um incremento com mais transporte, né, mas precisamos melhorar muito isso ainda. Onde é que está essa população? Bom, tem várias coisas, né? Ela foi para o Uber, foi para o aplicativo, ela não foi, né? Comprou um carro, ela comprou uma moto, né? Ou seja, ela foi encontrar uma forma mais adequada de se deslocar, ficou em casa, né? Com home office, né? Ela encontrou uma forma mais adequada, uma forma que atenda melhor a sua necessidade, que o transporte público não atendia. Pode passar. Bom, aqui só um resumo, de forma bem rápido, do que a gente fez em 2020. Mas, assim, em 2020 nós chegamos a ter 200.000 passageiros mês transportados. Então, saímos de 800 para 200. Né? O que se faz numa situação dessa? Aquilo que eu falei, se reduz. Tudo bem, as pessoas não estavam nos auges dos lockdowns, né, que nós tivemos ali, né, a partir de abril, né, mais precisamente foi em março, 26 de março a gente teve as primeiras restrições, mas abril foi o auge mesmo, né? Então não tinha muito o que fazer, tivemos que reduzir a frota, tivemos que reduzir a operação, tivemos que reduzir tudo o que dava, porque nós transportávamos 800, passamos a transportar 200 por dia, 200.000 passageiros dia. Pode passar. Bom, aportamos 110 milhões de reais em 2020. Foi o valor que Porto Alegre aportou para manter a operação, e a passagem, ela estava 4,80, daí a gente conseguiu tirar 3%, baixou para 4,50, mas hoje ela é 4,80 de novo, tá? Mas aportamos 100 milhões de reais. Pode passar. Bom, fizemos algumas mudanças, aprovações, né? Isso já em 2021, né? Um reajuste da tarifa de 4,55 para 4,80, que é o que está hoje. Mexemos muitas isenções, nós tínhamos 14 isenções, hoje nós temos 7. Né? Nós tínhamos 12 passes livres no ano. Né? Hoje já não dá para dizer que é 2, né? Porque nós só ficamos com o passe livre do dia da vacinação e da padroeira. Mas vocês acompanharam, né? Tivemos que, na verdade, colocar o dia da eleição também. Então, voltamos atrás, né, e concedemos. Né? Aí temos agora 3 passes livres, então, né, que nós tínhamos 12. Mas é muito passe livre, né? Pode passar. Aportamos 108 milhões em 2021, com essas medidas assim. Pode passar. Bom, cenário abril de 22. Foi a partir desse momento que nós implantamos o Mais Transporte. Pode passar. Como eu já disse, esse era o nosso modelo, né? E este é o modelo que nós estamos tentando romper. Né? Posso dizer que em 22 nós conseguimos romper esse modelo. Né? Por quê? Porque não aumentamos a passagem, nós mantivemos a passagem a 4,80, nós ganhamos o passageiro, não foi menos passageiro, não, aumentou, 1 milhão de passageiros, né? Aumentou. Nós qualificamos muito o sistema de transporte, aumentamos em 3.000 viagens o sistema de transporte em abril até agora, tá? E aumentamos o número de passageiros. Então, nós conseguimos em 22 fazer com que isso vire um ciclo, né, vamos dizer assim, de vicioso para virtuoso, né? Conseguimos fazer isso. Mas o desafio agora é manter isso, é a perenidade desse modelo. Porque quanto mais a gente tiver estabilidade no modelo, né, virtuoso, que é mais passageiro, maior será
efetivamente, a qualificação do transporte. Mais coisas nós podemos fazer. Porque o desafio, pode passar, é que a gente, na verdade, desembolse o dinheiro, mas que a gente desembolse aquilo que é suficiente para melhorar a qualidade, e não botar o dinheiro num transporte que é ruim, né? Ou seja, você bota 110 milhões de reais no sistema de transporte e ele é ruim. Não, então você coloca o 110, mas efetivamente você melhora ele. Foi isso que a gente fez em 2022. Esse é só um histórico do que eu acabei de falar, né? Então aqui está o 2015, ó. Nós transportamos 301 milhões de passageiros, né? Em 2019 já nós tínhamos transportado 233, né? Então Porto Alegre tinha perdido 22% já naquele período 2015, 2013 a 2019. Aquilo que eu já tinha falado, em média no Brasil foram 35%. Nesse período de 2013 a 2019, desde as manifestações até 2019. Pode passar. Bom, aqui é o histórico de 20 a 22. Então, em março de 22, nós tínhamos lá 13 milhões e 53 mil passageiros transportados no mês. Já parecia uma recuperação. Até então, nós estávamos pagando o quê? Nós calculamos a tarifa, e a tarifa, então, deu 5,60. Nós fixamos ela em 4,80, com a diferença, então, chamado de déficit tarifário. Nós pagávamos, então, a diferença de cada passageiro pagante, equivalente, né? Passageiro equivalente, pagante, nós pagávamos a diferença. Como o 22 aparece uma recuperação, nós entendemos que era melhor para nós mudar o sistema de remuneração. E passamos a fazer por quilômetro rodado, e não mais por déficit tarifário. Ou seja, nós pagamos a operação e o passageiro entra como receita, o pagante, né? Então, nós temos uma receita, que é o pagante, menos o custo dessa operação, e a diferença o município coloca. Porque se nós pagássemos pelo passageiro, com certeza no final do ano nós pagaríamos mais, porque o passageiro tende a subir. Uma tendência a subir. Como nós vamos aumentar a operação, nós vamos, na verdade, atender o que já estava, na verdade, batendo na nossa porta, né, como demanda reprimida, nós vamos ter mais passageiros. Foi isso que aconteceu, né? E aí nós vamos pagar por passageiro, nós vamos ter um desencaixe maior. Então, esse foi um estudo que a gente fez. Logo que eu cheguei em março ali, eu já tinha estudado o sistema de transporte de Porto Alegre na época, porque eu fiz um trabalho, né, no governo do Melo já, em 2021, e aí eu já tinha entendido que havia, na verdade, aí um modelo diferente a ser implantado. E aí, quando eu assumi em março de 2022, eu levo essa ideia, né, a área técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana, como da IPTC, também entendem que é uma... Eles já tinham tentado fazer isso, mas não tinham tido sucesso por outras questões, e a gente conseguiu fazer, então, em 22, um novo modelo. Pode passar. Bom, aqui já é uma recuperação, nós já temos ali 13.876.000, então quase 1 milhão, em setembro, outubro, novembro, não, acho que é, eu não consigo ver aquela perna maior ali, não sei se é agosto ou setembro, mas aquela ali foi uma perna boa, a gente teve 14 milhões de passageiros transportados naquele período, ou seja, tem uma boa recuperação, né? Tem uma boa recuperação já. Nós estamos hoje com 72% mais ou menos do que nós tínhamos em 2019, em regra geral é isso. Para o ano 23, nós queremos pelo menos 80% a 85%. Nós queremos chegar no final do ano com 85% do número de passageiros que nós tínhamos em 2019. Essa é a nossa meta para 23. Pode passar. Bom, a composição da tarifa, pode passar de forma bem rápida. Aqui, rapidamente, né, não é novidade que a parte de pessoal é onde compõe o maior volume. Essa foi uma conta que nós fizemos ali em janeiro, mais ou menos. Essa seria a tarifa de Porto Alegre, R$ 6,65. Com os encaixes do diesel que ocorreu em 2022, que foram mais de 30%, com certeza a tarifa de Porto Alegre, nós estaria pagando R$ 2,00, R$ 2,20 por passageiro. Não tenho dúvida disso. Talvez estariam R$ 6,80, R$ 6,90 aí.
Então, por isso a metodologia de mudança por custo quilométrico, em vez de ser por passageiro pagante, por diferença de tarifa, é déficit tarifário. Por isso que a gente mudou. Pode passar. Bom, aqui então algumas questões que a gente fez, né? Redução das isenções, como a gente falou, a extinção gradativa dos cobradores, são 4 anos, tá, pessoal? Então, vão 25% neste ano, 25% no ano seguinte, assim sucessivamente, até não ter mais o cobrador. Também estamos num processo de transição, evidentemente, de modelo de pagamento, estamos modernizando esse modelo de pagamento, tá? Para que as pessoas tenham mais facilidade. Hoje, em Porto Alegre, ainda, em torno de 22% é dinheiro, é muito alto, tá? É muito alto ainda, eu entendo que é muito alto o pagamento em dinheiro, tá? Estamos num processo de privatização da Carris, vocês sabem disso. A Carris tem hoje 22,44% do sistema é Carris. Tá? É uma empresa que tem mais de 100 anos, é uma empresa que funcionou muito bem, mas nos últimos anos ela vem apresentando um declínio na sua operação. Tá? E que vem, efetivamente, exigindo do governo municipal aí um aporte na ordem de 70 milhões por ano. Então, ela vem exigindo, nos últimos 10 anos, quase aí, passou de 600 milhões de reais de aportes para pagar suas contas. Significa que ela opera, tem a sua operação, que é o 22,44%, mas isso não consegue, na verdade, suportar o que ela tem de custeio de despesas. Então, ela precisa do aporte do seu maior acionista, que é a Prefeitura de Porto Alegre. Então, todo mês ela exigiu. Claro que com a nova metodologia, um enxugamento que ocorreu agora no ano 21 e 22, um PDV que foi feito na Carris, tudo isso fez com que desse uma equilibrada boa nas contas da Carris, tanto que o desencaixe esse ano foi bem menor, tá? Mas ainda ocorreu. Então, por esses desencaixes, esse histórico, na verdade, da Carris de ineficiência, é que o governo tomou a decisão de privatizar a empresa. Ela está num processo, né, e deve, aí, no início do ano que vem, ter um edital de privatização dela. Bom, com todas aquelas medidas que a gente fez, a gente conseguiu chegar numa tarifa de 5,60. Mas ainda era muito alta para a gente aplicar. E aí, mais um motivo pela qual a gente entendeu que era melhor fazer a mudança por quilômetro rodado. Aqui só uns exemplos do que a gente, na verdade, apurou. Cada coisa, o que custaria, né? A gente tirou... Quando a gente calculava a tarifa de Porto Alegre, a gente fazia, na verdade, uma ponderação dos custos, né? E, evidentemente, a Carris, como ela tem uma estrutura maior, com ônibus articulado, e também ela tinha coeficientes diferentes, ela elevava um pouco o valor da tarifa. Então, nós entendemos que era melhor, então, que ela fosse suprimida do cálculo. Então, não utilizamos mais para o cálculo a Carris. Mas, claro que isso representou 21 centavos. Era uma ideia que nós tínhamos se nós quiséssemos aplicar a tarifa de 5,60 ou pagar por déficit tarifário. Quando a gente mudou, então, o sistema por quilômetro rodado, isso também ficou irrelevante. Mas, apesar disso, adotamos os coeficientes das privadas para calcular o custo da Carris. Porque entendemos que a Carris precisava também se adequar internamente e ficar dentro dos custos mais realistas de uma empresa de transporte público, como se fosse uma empresa, não como se fosse uma empresa privada, mas que tivesse uma busca da eficiência dentro da empresa pública. Pode passar. Bom, a nova metodologia de remuneração, pode passar. Pode passar, não tem muito detalhe. Então, basicamente, o que eu já falei. Ó. Custo da operação, receita da operação e o subsídio do município. Esse foi um levantamento que nós fizemos e acredito que a gente vá concretizar esses 11% aí. Claro que a perseguição é sempre ser menor. Aqui nós tivemos este ano um aporte financeiro do governo federal. Todo mundo acompanhou isso, né? Foi o APEC 123, né? A qual depois se traduziu numa portaria interministerial, a número 9, a qual trouxe as regras. Porto Alegre recebeu 25 milhões de reais deste aporte. Na verdade, seriam 34. Tá?
mas nós tivemos que dividir com o governo do Estado e com também a União por causa do Transurb. Então, nós ficamos com 25, o governo do Estado ficou, no caso, com total, o governo do Estado arrecadou foi 34 e o Transurb ficou com 8. Mas não tudo saiu de Porto Alegre, né? Uma parte saiu de Porto Alegre, uma parte saiu de Esteio, uma parte saiu de Novo Hamburgo, uma parte saiu de Canoas, cada um dividiu ali o 30% com o Estado, né? E o resto do Estado todo, que tem transporte público, dividiu esse bolo, e o governo do Estado, então, também ficou com uma parcela que representou 34 milhões, mais ou menos, se eu não me engano, isso, ou 43, agora não estou lembrado. Mas foi mais ou menos isso. Bom, só volta um pouquinho ali. Esse número aqui, pessoal, ó, se concretizar, evidentemente que os 25 milhões está dentro desses 11. Então, nós tivemos, então, vamos ter um desencaixe em termos de caixa, de tesouro, né, de caixa único, de cofre público, menor um pouquinho, porque tivemos 25 do governo federal. Mas nós, prefeituras, e aí, através da Frente Nacional dos Prefeitos, através do Fórum Nacional de Secretários, estamos fazendo um movimento muito grande no sentido de perpetuar um auxílio federal. Tá? E eu faço parte, junto com o prefeito Melo, do Fórum Nacional, do Fórum Consultivo do MDR, que é um fórum que a gente trabalha junto com o MDR algumas políticas públicas. Recentemente, nós finalizamos uma minuta, que é o marco regulatório do transporte público. Está em consulta pública agora. Tá? Começou segunda-feira a consulta pública. Tá? Nesse marco, a gente discutiu tudo que é transporte público, inclusive muda a Lei 12.587 de 2012, que é a Lei Nacional de Política Nacional de Mobilidade Urbana, muda um pouco alguma coisa ali, mas ela também tem um capítulo sobre financiamento da operação. E lá, a gente conseguiu, então, gravar neste documento, que é uma minuta ainda, que vai ser amplamente discutido, porque no final é para transformar isso numa lei, né? Precisa passar no Congresso. Está lá previsto que as gratuidades, se foi criada pela União, tem que ser custeada por ela. Resumidamente, tá, pessoal? O texto não é esse. O Estado criou gratuidade, precisa indicar a fonte e custear. O município criou gratuidade, tem que indicar a fonte e custear. É muito importante, neste momento, para os municípios, tá, que o governo federal aporte esse recurso do 65+, dos usuários com 65+. Porque isso é um recurso que falta muito na ponta. Porto Alegre, por exemplo, se nós pensássemos em usuário, esse 2022 agora, nós teríamos que recebido 70 milhões. 70 milhões de reais é o valor que custa o transporte dos 65+. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que tem que ser mantido a gratuidade para os 65+, com certeza, mas precisamos criar a fonte de receita, porque não há como o município segurar mais isso. Não há espaço nos caixas dos municípios para que eles banquem qualquer gratuidade. E também, efetivamente, o trabalho que tem que ser feito nas câmaras de vereadores para não se criar novas gratuidades, sem uma fonte de receita, porque isso é um absurdo, né? Não tem espaço mais. Então, desses 11% aqui, acreditamos que deve gerar uns 100 milhões, mais ou menos, este ano, e desses 100 milhões, 25, então, foi o governo federal que trouxe para nós. Pode passar. Bom, aqui, a diferença, né, que a gente mais ou menos traz para vocês, cálculo passageiro transportado, base de cálculo leva em conta o ano anterior. Então, quando a gente calcula a tarifa, a gente sempre olhava o ano anterior para calcular para frente. Como é um contrato de 20 anos, esse é o usual. Se olha a operação do ano anterior, se calcula o ano para frente. Com a mudança, nós olhamos para frente. E como eu já disse, o passageiro passa a ser receita, o custo que a gente, na verdade, tem no sistema todo é calculado pelo custo quilométrico, receita menos custo, a diferença o município banca. Banca como? Mês a mês, tá, pessoal? Nós estamos bancando isso mês a mês, tá? Pode passar. Bom, o que exige de nós? Maior controle da operação. Por quê? Claro que na hora que nós vamos colocar uma linha, restabelecer aquela linha que foi suprimida, né, com a pandemia, é lógico que nós vamos olhar com o cunho social dela. Porque o que vem primeiro? É a linha ou o passageiro?
Tem que olhar isso, né? Então, claro que a gente tem um histórico lá já de muitos anos, a gente sabe se a linha era boa, se não era. Mas é muito importante esse olhar social, tá? Mas exige de nós também o olhar financeiro. Por quê? Porque se a gente bota uma linha muito deficitária, que não tem passageiro, automaticamente vai só gerar custo. O IPVA de toda a frota de Porto Alegre, 50% do estado, 50% vem para o município e 50% fica para o estado. Esse recurso é utilizado onde? Olha, vai para o caixa único da prefeitura. Eu sei. Isso. E toda terça-feira entra recursos nos Sim. Sim, sim. A pergunta é... Não tá gravado. Hoje nós não temos gravado, a não ser, claro, agora o rotativo, que eu vou falar aqui, que é uma iniciativa do município de Porto Alegre, nós não temos gravado ainda recursos, assim, carimbados que são efetivamente para o transporte. Ainda não temos isso. Isso é a cultura, na verdade, que precisamos criar dentro de algumas rubricas, né? Seja para o IPVA, seja para um fundo, né? Seja para uma nova receita que se crie, que a gente grave. Por exemplo, na outra cidade que eu era secretário, a gente conseguiu ganhar na justiça um royalties do petróleo, né? Ganhamos na justiça. Então, sei lá, passamos de R$200 mil para R$1 milhão, né? Decisão do governo, só esse recurso todo nós vamos gravar no transporte público. Foi daí que nasceu, né, um programa de transporte, né, e que efetivamente se baixou a passagem, porque se gravou um recurso, também não era um recurso novo, né, vamos dizer assim, né, mas esse não está gravado, mas é uma sugestão interessante. Pode passar. Pode passar. Bom, o que a gente fez a curto prazo? Nós conseguimos gravar 25 milhões do recurso, né, da educação para usar como um programa de custeio para o estudante. Das gratuidades dos estudantes, a gente conseguiu, então, gravar 25 milhões. Os aportes financeiros e agora o projeto que a gente ampliou o valor da Zona Azul de R$ 2,74 para R$ 4,00. Então, esse recurso também vai compor 20 milhões de reais. Isso durante o ano, tá, pessoal? Não é durante o mês, tá? Então, aqui nós temos 45 bilhões, mais ou menos, que vão compor aí o nosso recurso. Já estou no meu tempo? Ainda não. Tá. Pode passar. Não, eu queria te chamar a atenção, quando as pessoas falarem, tem que... É verdade, me esqueci. Ela perguntou sobre IPVA, né? E eu estava respondendo para ela que em Porto Alegre nós não temos esse recurso gravado especificamente para o transporte público. Que ainda não temos um recurso gravado, a não ser o recurso da Zona Azul, do estacionamento rotativo. Esse está gravado. Então, todo o recurso, seja ele por outorga ou por pagamento, está indo para o transporte público nesse momento em Porto Alegre. Tá? E os 25 milhões da educação, que também, num programa de incentivo ao estudante, também está indo para o transporte público. Bom, aqui, algumas medidas que nós temos. Então, essa lei, o PL 4392, ele é uma lei federal, prevê um recurso financeiro do governo federal para custeio da mobilidade dos idosos. Ele não foi aprovado, não está em tramitação, mas recebemos, através da emenda 123, um trabalho feito pela Frente Nacional dos Prefeitos, ali capitaneado pelo prefeito Sebastião Melo, conseguimos gravar 2 bilhões e meio, que beneficiou 559 municípios no Brasil e não sei quantos estados, agora que eu não estou recordando, foi 19 estados, eu acho. Pode passar. Bom, aqui então a nossa previsão, 2020, 110, 2021, 108, 2022, 98. É a nossa previsão. Pode passar. Mantivemos a tarifa 4,80, como já tínhamos falado antes. Tá? E aí entramos também num plano de estruturação. Pode passar. Que é exatamente pegar aquele ciclo vicioso e transformar ele num ciclo virtuoso, que foi o que aconteceu este ano já. Pode passar. Definição tarifa, a redução, maior oferta. Pode passando rápido. Então, aqui implantamos 24 novas linhas, mais 109 veículos na frota, foram 4.860 viagens, já acontecem diariamente, mais de 60 mil quilômetros diários rodados. Então, ampliamos bastante o atendimento. Aqui fica difícil de ler, mas resumidamente é aquilo que eu acabei de falar ali. Tá?
Aumentamos muito, voltou as linhas da madrugada, as noturnas, que haviam sido suprimidas. Então, um grande projeto de requalificação do sistema de transporte. Pode passar. Aqui, medidas que a gente adotou como curto prazo. Então, essa já aconteceu, tá? Essa já está acontecendo agora, eu vou falar também, tá? Essa aqui, da elaboração do plano de transporte, nós estamos elaborando. Monitoramento do ônibus, já a app já está acontecendo também, o aplicativo para o usuário já está consolidado. Pode passar. Hã? Alguém me perguntou o nome, eu não lembrei o nome desse aplicativo. O nome do aplicativo? O nome do aplicativo é Citamob, tá? Pode passar. Renovação da frota também, agora deve até o final do ano entrar 70 ônibus novos, até março do ano que vem deve ser 110, tá? Novas tecnologias, semáforos inteligentes, está aqui a Digicom, né? A gente tem um projeto aí de ampliação da rede semafórica, né? E também de semáforos atuados com sensores, né? E também alguns ligados ao SCADS, outros, na verdade, atuados em pontos estratégicos. Novas formas de pagamento, como o Pix, QR Code, está sendo testado já, tá? Ainda não. É que assim, ó, nós estamos num processo que exige que Porto Alegre licite a bilhetagem. Nós estamos contratando agora uma empresa que vai nos ajudar a fazer o estudo. Em 2016, né, nós tivemos uma lei que exigiu que em 2 anos Porto Alegre passasse a gestar a bilhetagem. Então, venceu em 2018. Em 2019, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública exigindo que o município, na verdade, fizesse alguma coisa. Até agora não aconteceu, tá, pessoal? E é um grande gargalo que nós temos. É uma exigência legal que o município de Porto Alegre licite a bilhetagem. Esse processo está acontecendo, nós estamos na linha de contratar essa empresa, né? É uma consultoria para que a gente tenha um modelo de bilhetagem logo à frente no ano que vem e a gente licite a bilhetagem e acabe com esse processo, com esse imbróglio jurídico. Mas também vai ser importante para nós, já aprovamos uma lei, né, que os créditos são revertidos para a modicidade tarifária. Como eu disse, pessoal, o transporte público ele vai ter que ampliar os seus players. Então, hoje nós temos a Associação de Transporte Público de Porto Alegre, ela que gesta a bilhetagem. Não custa nada na bilhetagem, não custa, está tudo certo. Não tem custo, não tem custo. Mas tem o porão, que a gente chama, né? Que é aquele recurso que ninguém usa, que vai ficando, né? Então, esse recurso também precisava voltar para a modicidade tarifária. Centro de controle, qualificação dos 8 terminais, já iniciamos a qualificação dos 8 terminais, já reformamos um, estamos no 2º terminal. Pode passar. Área azul, pode passar. Bom, aqui um exemplo do que a gente tem hoje, são 6.915 vagas, né? São 4,6 milhões de tickets. Pode passar. Temos um alto número de usuários do aplicativo, tá? Uma das maiores cidades do Brasil que usa aplicativo para estacionar em Porto Alegre. Isso é importante. Então, as novidades começou a partir agora de 1º de novembro, foi a ampliação das operações de pagamento, o cercamento eletrônico, o sistema leitor automático de placas na segurança pública, além da fiscalização também, a reversão de parte do valor, como eu já falei, para o transporte público e as novas áreas e modalidades. Pode passar. Tolerância de 15 minutos, implantamos a tolerância de 15 minutos. Nós já tínhamos o rotativo digital, tá, pessoal? Tá? Não sei, por coincidência, é a Digicom aqui, né? Implantamos um novo aplicativo, isso foi desenvolvido pela operadora. A operadora tinha um aplicativo que é o Digipare, e tem ainda. O Digipare não descontinuou, apesar de eu ter anunciado no início do projeto que nós íamos descontinuar, mas depois negociamos com a Digipare, ela atendeu tecnologicamente o que a gente precisava e ela continuou. Então, o Porto Alegre hoje conta com 2 aplicativos, o SigaPay e o Digipare, tá? Os dois estacionam, os dois, na verdade, pagam o aviso de regularidade. Por quê? Pode passar. Nós não tínhamos a figura do aviso de regularidade. Nós tínhamos a figura da infração de trânsito. Você estacionou em Porto Alegre, não pagou, você está sujeito a uma infração de trânsito de R$ 195, 5 pontos na carteira. Com essa mudança que nós fizemos a partir de 1º de novembro, que ela amplia o valor de R$ 2,74 para R$ 4 a hora, tá?
e que ainda é um valor considerado razoável, né? Porque por São Paulo é 5,75 a hora. Então, para a capital ainda é um valor razoável. Tá, talvez para São Leopoldo não seja, no Novo Hamburgo não seja esse valor a praticar, mas capital, numa área bastante adensada, como é, e com vagas muito limitadas, e os valores do estacionamento privado, R$15, às vezes, uma hora, né? Então, realmente, 4 é um valor bastante razoável. Nós também colocamos a figura do aviso de regularidade, que é o quê? A pessoa estacionou, não pagou, ela vai ter 2 dias para pagar. Caso ela não pague esse aviso, aí sim ela terá imputado a infração de trânsito. O aviso é R$32. Também reverte para a modicidade da tarifa de transporte público, tá? Que vai compor aqueles 20 milhões que é a nossa previsão lá. Então, é o aviso de regularidade, é a outorga, é o pagamento de tudo isso para o transporte público. Adotamos o PIX. O R$32 é assim. Hoje, quem não paga o estacionamento rotativo está sujeito a uma infração de trânsito. Então, é uma forma de dar um benefício para o usuário. Caso ele esqueceu de pagar, caso ele não tenha, na verdade, vencido o seu ticket, ele não teve a oportunidade de renovar ou a oportunidade de tirar o carro, já que o período tinha vencido, coisa parecida com isso, ele está sujeito a uma infração de trânsito. Então, nós demos para ele 2 dias. Ele recebe um aviso, ele tem 2 dias para pagar aquele aviso. Como nós adotamos a estrutura de fiscalização eletrônica através de leitor automático de placa, o carro passa, pega as informações, manda para um banco e fica aguardando o pagamento do aviso. Caso o pagamento do aviso não entre, 2 dias depois é emitida uma infração de trânsito para ele, vai a foto do veículo, vai todas as informações do local, né? Depois, se você quiser fazer recurso, tudo isso aí é bem tranquilo. Não é uma novidade, isso já tinha sido implantado em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre agora a partir de 1º de novembro que iniciou. O parquímetro digital, que eu chamo de PIX, né, que é uma forma também de facilitar a vida da pessoa que chega na cidade que não tem, na verdade, o aplicativo, ou que não encontrou o parquímetro porque está longe, ou coisa parecida, ou não sabe como operar, ele pode também operar com o QR Code e pagar o seu pagamento. Como dar ciência para o condutor que sabe de regularidade? Perfeito. 2 formas. Uma é o aviso, que fica... tá. Como dar ciência para o usuário que ele tem o aviso? De 2 formas. Um é o aviso mesmo, que é colocado no vidro do veículo dele, a qual ele é informado que tem um aviso, e também no aplicativo ele recebe também a mensagem dizendo que ele tem um aviso de regularidade a ser pago. Então, são 2 formas de resolver isso. Então, além do acompanhamento, colocando o CR, você tem mais os agentes na rua. Sim, nós temos mais os agentes na rua. E um agente dentro do veículo, que também fica logado no sistema com a sua matrícula, que ele é o agente referendador para a emissão do auto de infração. Isso foi uma mudança que aconteceu em 2017, através de uma resolução do CETRAN, né? Foi eu que provoquei lá atrás isso aí, porque na cidade onde eu era secretário eu queria fazer o sistema, eu viajei para conhecer em São Paulo, onde já existia isso, e no Rio Grande do Sul não tinha, e aí eu trouxe a novidade para fazer essa mudança, tivemos que fazer uma mudança de legislação, que é a resolução 115 de 2017 do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, que permite essa mudança tecnológica e o carro de OCR. Pode passar. Pode passar. O 32 por 95, volta um pouquinho. Pode passar, pode passar, pode passar. Aqui, esse é o carro, né? Eu estava informando, ó, com as câmeras, 4 câmeras em cima, tá? Agora tem mais uma câmera com um olho de peixe para dar mais uma amplitude, tá? Ele é que fica rodando, tem localizador de GPS, então ele localiza o veículo, né? E agora ampliamos o GPS dele para uma precisão muito grande. Então, realmente ele consegue detectar onde o veículo estava estacionado efetivamente, além da fotografia, né, que ele tem, o georreferenciamento do veículo. Pode passar. Isso tudo vai para o auto de infração. A questão do cercamento eletrônico, como eu já tinha dito, essas informações estão chegando no nosso SEIC para verificar carro roubado, carro furtado. Pode passar. Aqui, ó, novas modalidades, criamos a área de carga e descarga que não tinha. Pode passar. A moto, pode passar.
Bom, já falei que parte desse dinheiro é para subsidiar os novos valores. Pode passar. E aqui a previsão do que a gente está querendo arrecadar. Esse ano, até dezembro, acho que vai dar uns 3 milhões e 300, e até o ano que vem a gente pretende arrecadar 20 milhões com esse projeto. Pode passar. Infraestrutura, pode passar. Nós temos hoje 5.740 pontos de parada na cidade, grande parte delas compõe de abrigos, e recentemente nós assinamos um contrato de concessão e estamos falando dos novos abrigos. Tá? É uma concessão de 20 anos, ela não é uma outorga onerosa, né, para o concessionário, e também não não tem contrapartida do poder público, neste caso. Ele é todo ele mantido, custeado, né, e tanto da implantação do abrigo, a fabricação do abrigo, como a manutenção desse abrigo, é o concessionário que é responsável. E, em contrapartida, o que ele tem? A exploração publicitária. Tá? Nós estamos já... Pode passar. Nós estamos instalando eles na cidade. Hoje já tem mais ou menos uns 80 abrigos desse modelo, um abrigo moderno, tem iluminação, vai ter placa fotovoltaica, ele tem câmeras para segurança, ele tem carregador USB para celular, e alguns deles terão Wi-Fi também, para o usuário também ter o Wi-Fi. Também está sendo implantado na cidade já. São 1.507 do total, até 2026, 26 ou 27, agora estou com dúvida. Mas nós temos 1.507, tá? E já temos instalado em torno de 80 desses na cidade. Tá? Bem bonito esse abrigo. Tem um painel de hora de chegada, então aquele usuário que por acaso não está com o aplicativo, ele também pode acompanhar quais ônibus que vão chegar na parada dele. Ali está aparecendo até o painel. Pode passar. Pode passar. Até 2027, né? 2027. Pode passar. Começamos a reformar os 8 terminais, grandes terminais da cidade de Porto Alegre também. Já reformamos do Dazen, agora estamos no Antônio de Carvalho. Tudo isso, pessoal, com o objetivo de melhorar a qualificação do transporte. Porque transporte não tem várias coisas. Primeiro o ônibus passar no horário que está para passar, né? Parece básico isso, né? Mas não acontece. Depois, o usuário tem uma informação. Que hora passa o ônibus? Então, ele tem um celular ali com o aplicativo. Pode saber que hora que vai passar o seu ônibus. Tá? Quando ele vai para a parada, tem uma parada adequada, razoável. Né? Tem uma passagem que caiba no bolso das pessoas, seja barata. Tem um ônibus limpo, razoavelmente conservado, né? E aí a eletrificação da frota é uma grande evolução. Né? Que não estrague no meio da via, né? Seja silencioso, tenha o ar-condicionado. Ou seja, tudo isso, pessoal, é o transporte público. Ele vai do horário, do cumprimento do atendimento, do horário que a pessoa precisa para se deslocar para o trabalho, para o estudo, para a saúde, é chegar no horário, é ter um local adequado para esperar, é poder, na verdade, ficar em casa aguardando a hora de se dirigir até a parada de ônibus, aí o aplicativo e a tecnologia ajudam muito, tá? Então, nós estamos investindo muito na qualificação dos terminais também. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Um outro projeto que nós estamos fazendo é ampliando a questão das bikes compartilhadas, tá? Nós fizemos um processo de credenciamento, nós já tínhamos um parceiro que era a Tembici, ela agora se credenciou de novo, permite que outros se credenciem, não é uma licitação, né? É um credenciamento. Então, hoje, a Tembici já é uma das empresas com o novo credenciamento ok. Ela tem na nossa cidade 400 bicicletas. Tá? A nossa ideia é ampliar para 1.000 bicicletas. Tá? O projeto é para 1.000 bicicletas. Entra a bicicleta elétrica. E essas estações, nós queremos chegar a elas dentro de terminais de ônibus e também próximos a locais de grande fluxo de pessoas, que seriam shoppings, né, os terminais de ônibus, ou hospitais, ou locais assim. A gente quer trazer esse modelo, além do modelo da bicicleta, no geral, como sendo um modelo de transporte para a cidade de Porto Alegre, que pode ser complementar, por exemplo, ao transporte público ou qualquer outro tipo de transporte.
Um sistema que está se usando muito é o chamado MaaS, né? Que é uma sigla, um anacrônico, né? Que é a mobilidade como serviço, né? Que está se usando muito. Né? Recentemente eu fiz uma missão na Europa e tive em 3 cidades da Itália e tive em Barcelona também. Toda a Europa, dá para entender, pelo menos as 3 cidades que eu tive visitando, que foi Roma, Gênova e Turim, eles estão trabalhando nesse processo de ter um sistema que dialogue com todos os outros modais de transporte. Então, ele embarca no ônibus, ele embarca no trem, no metrô, no VLT, ele embarca na bicicleta, ele pega um táxi, tudo isso num compartilhado, num grande sistema, complementar um com o outro, com tarifas também de acordo com o que ele vai usando, e dessa forma ele tem uma ampla possibilidade de se deslocar com mais facilidade na cidade. É o que nós estamos perseguindo, começando pela bicicleta. Queremos que a bicicleta se integre no sentido de pagamento. Hoje ele já pode usar o seu tri na bike, mas queremos que ela também tenha uma parte, vamos dizer assim, complementar à tarifa ou vice-versa. Queremos introduzir esse modelo. Por exemplo, ele embarcou no ônibus, ele vai pegar uma bicicleta, ele tem um desconto. Ele embarcou na bicicleta, foi para o ônibus, ele tem um abatimento. Ou seja, ele tem uma complementariedade não só do modelo, mas também da tarifa. Tá? Pode passar. Pode passar. A eletrificação da frota, pode passar. Pode passar, pode passar. Acho que vai para o vídeo agora direto, daí depois eu completo com as informações. Isso. Não sei se vai rodar. Acho que... Ah, tá. Isso, pode ir no vídeo. Depois eu falo. Dentro das visitas, pessoal, que a gente tem feito uma série de missões, não só no Brasil, como também nessa viagem, eu também, um dos objetivos, acho que tem que apertar o play, né? Ah, tá. Tá, mas eu acho que não vai ter áudio também, tá? Lá. Vai ter só o vídeo. Tá. Perfeito, depois eu retorno. Tá. Então, essa é uma visita que a gente fez na Transwolf, numa cidade, a cidade de São Paulo. É um projeto piloto que São Paulo está desenvolvendo, com 18 ônibus elétricos. Então, foi uma visita que a gente fez, né, para conhecer um pouco desse projeto e fazer uma troca de experiência com a SP Trans, que tem desenvolvido um trabalho bastante aprofundado na eletrificação, na eletromobilidade também do transporte público. Pode passar. Eles utilizam o ônibus da BID e também da Eletra. São 2 marcas de ônibus que eles estão utilizando. Boa tarde, boa tarde. Esse aqui utiliza a tecnologia VEG, é um da Eletra, né? E da BID a tecnologia é desenvolvida por eles mesmos, né? Hoje o grande trave é o valor do veículo, eles subiram muito. Tá? Esse veículo aqui é um veículo padrão, ele deve ter em torno de 70, 80 lugares, mas ele está na ordem de 3 milhões e 600 mil reais hoje com a parte de estação de carregamento. Então, está muito caro ainda. Pode voltar. Só avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando pela internet que esse vídeo ele estava sem áudio. Muito provavelmente também foi cortado o áudio aqui do secretário, mas depois na versão editada do seminário você vai encontrar esse vídeo à disposição, assim como a explicação do secretário para você que está acompanhando pela internet. Bom, ali foi uma visita que a gente fez, então, na empresa Transwolf, em São Paulo, e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais um dos projetos brasileiros, na verdade. Também estivemos em São José dos Campos, que eles têm também daí já uma frota de ônibus articulados também, da BID também, da empresa fabricante. Foi adquirido pela própria prefeitura, e eles agora estão fazendo um processo de licitação da operação. Tá? Tivemos também visitas
na Europa, a qual a gente também teve condições de conhecer também os projetos. Grande parte das empresas estão, na verdade, eletrificando suas frotas, muito por exigência da redução de emissões de gás de efeito estufa. Isso não é novidade também para Porto Alegre. Nós temos, evidentemente, um acordo, né, assinado para que até 2050 a gente reduza em zero as emissões. No último inventário de emissões de gás de efeito estufa de Porto Alegre, 67% ela é o transporte, não o transporte público de passageiros, mas o transporte em geral, parte disso é o transporte público, né? Então, sim, a eletrificação da frota está no nosso radar e queremos implantar um projeto piloto ano que vem. Temos já algumas empresas fabricantes interessadas nesse projeto, nessa parceria, né? E estamos também conversando com a CAF também, que é a Comissão Andina de Fomento, né? Que é um grande financiador de projetos, que eles também têm interesse também nesta área. E, evidentemente, como eu disse no início, nasce aí um novo modelo, na verdade, de transporte público. Sustentável, muito confortável, uma qualidade para quem utiliza o transporte é superior, assim, imensamente superior ao transporte por diesel, tá? Além disso, né, ele também tem um grande, na verdade, benefício para a sociedade em geral, que é a redução do material particulado, não só na questão do material que é o CO2 equivalente, que é o material que se debate muito, que é o efeito estufa, né? Mas é o material particulado, que é os que atingem efetivamente a questão das doenças respiratórias. Esse é que, na verdade, que causam uma série de doenças respiratórias, que também é um custo na ponta lá, que também tem que ser colocado também nesse cômputo, né? Porque o preço do ônibus diesel, como eu falei, ele está muito caro hoje. O elétrico está muito caro, o elétrico. Está na faixa de 3 milhões de reais um ônibus padrão. Um articulado, quase 5 milhões hoje. Então, realmente, está um custo ainda exorbitante para que a gente tenha aí um processo de diluição dele em 15 anos, mais ou menos, que é o que está trabalhando hoje. A bateria ainda custa 60% do valor do carro. Em contrapartida, o custo entre energia e diesel, a energia é 30%, né, mais barata do que o diesel, tá? No Brasil, e a manutenção é 30% mais barata do que o diesel. Então, temos alguns elementos favoráveis, mas ainda entendo que o mais favorável à eletrificação de frota é a qualificação do sistema de transporte, que é a qualidade do sistema de transporte e a questão da saúde pública e também nos centros urbanos, como é o caso de Porto Alegre, né? Temos hoje uma frota de 1.063 ônibus municipais rodando na cidade e temos mais 1.000 ônibus intermunicipais rodando na cidade. Então, são muitas emissões diárias, né? Que esse é um grande desafio, acho que o Francisco deve ter debatido aqui com vocês, sobre a integração metropolitana, né? Que é um grande debate, muitos anos se faz isso, mas não se conseguiu ainda chegar a este consenso. Porto Alegre tem todo o interesse. Pessoal, de forma muito resumida, de forma muito rápida, procurei aqui trazer um parâmetro aqui sobre o transporte público, principalmente de Porto Alegre, e aí fico à disposição para perguntas. Como que você chegou no coeficiente para calcular o valor do quilômetro rodado? Bom, como é que a gente chegou no coeficiente para cálculo do quilômetro rodado? Em 2015, quando foi feita a licitação, na licitação ela remete, a nossa licitação de Porto Alegre remete num capítulo e num anexo que a metodologia de cálculo era definida pelo poder concedente. Então, de lá para cá, Porto Alegre se qualificou nesse sentido e criou uma metodologia de cálculo. Ela é muito similar ao que já existe, que é a nossa famosa planilha JPOT, né? E que agora temos a da NTP também, né? Que é uma planilha também baseada, muito parecidas as duas, com algumas nuances de diferença. Mas nossos coeficientes, ele ao longo dos anos, a gente então faz pesquisa efetivamente de consumo dos veículos, pesquisa de consumo
de diesel, consumo de arla, e todos esses coeficientes acabam, na verdade, indo para dentro de um decreto municipal, a qual corrigindo o valor. E a gente faz isso por consórcio, porque depende também do tamanho dos veículos e o tipo de veículo. Então, cada um tem o seu custo quilométrico, que ele está calculado por custo quilométrico fixo e custo quilométrico variável, e que compõe o custo quilométrico total. É complexo, realmente, assim, de tentar explicar de uma forma resumida. Mas a gente tem os coeficientes, através de um histórico já, desde 2015 para cá, que facilita um pouco, evidentemente, o controle desse cálculo. Ele é todo feito pela Prefeitura de Porto Alegre. Isso é um grande avanço. Porto Alegre tem um corpo técnico na IPTC muito qualificado, só para fazer o cálculo. Hoje nós temos uma equipe hoje que trabalha nisso. Agora a gente está evoluindo um pouco, porque nós utilizamos Excel para fazer isso. Estamos evoluindo e indo buscar sistemas modernos de cálculo, porque a gente quer manter esse modelo de cálculo por custo quilométrico e remunerar por custo quilométrico, mas queremos que a qualidade seja um dos elementos a ser computado. Ou seja, se você não cumpriu, né, o seu quadro de horários, a sua remuneração terá um desconto. Esse é um modelo que se usa muito na Europa e também em São Paulo é o modelo que está se trabalhando para se usar. Vai ser por custo quilométrico? Sim, mas a qualidade vai compor essa equação, porque, efetivamente, se ele não cumpre, ele também não pode ser remunerado de acordo. Não estou falando de multa contratual, tá? Estou falando de remuneração do serviço. Secretário Adão, parabéns pela explanação. Meu nome é Marco Aurélio, sou concessionário de transporte público aqui de São Leopoldo. Eu pergunto para você o seguinte: no alto do seu conhecimento, você vislumbra a possibilidade de ter um transporte coletivo urbano de passageiros de qualidade sem subsídio público ou tarifário? Bom, como é que é o seu nome? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio perguntou se é possível, né, daqui para frente, né, nós temos uma operação de transporte público sem subsídio. Eu entendo que não. Né? Eu entendo que, se nós queremos um transporte público de qualidade e avançar para que as pessoas efetivamente deixem os seus carros em casa e utilizem o transporte público, eles só vamos virar essa chave com subsídio, seja ele federal, estadual ou municipal, que para mim o melhor modelo é esses três, tá? O melhor modelo é que tenha dinheiro federal, tenha dinheiro estadual e tenha dinheiro municipal. Assim nós vamos avançar. Eu não vejo um transporte público de qualidade sendo exclusivamente pago pela passagem do usuário, a não ser que a gente diga amanhã que a passagem aqui de São Leopoldo ou de Porto Alegre será R$10 para o usuário, que seria inconcebível, impagável, né? Então, sim, só com subsídio para a gente virar essa chave. Quando eu iniciei a minha fala, eu disse, né? Tá. A pergunta da colega é em relação assim, como a gente, na verdade, convencer, né, o poder público, né, na figura do governo ou do prefeito, que transporte público é uma essencialidade e que é um indutor social e que precisa, efetivamente, da atenção necessária. E que não é um problema do operador, não é um problema do dono do ônibus, né? Bom, primeiro porque ele é constitucional, né? Ele está lá previsto na Constituição brasileira como um serviço essencial, como a saúde, educação, segurança, e o transporte público está lá. Em primeiro lugar é isso, né? Segundo lugar, que políticas públicas, né, que envolvem educação e saúde, elas precisam ter o mesmo olhar no transporte público. Nós não podemos ter uma visão de que a gente constrói, por exemplo, uma escola e não tenha transporte público. A gente constrói um posto de saúde e não tenha transporte público. Então, ele precisa vir junto no pensamento das pessoas. Eu entendo que esse modelo de que esse problema não é meu, esse problema é do dono do ônibus, ele tende a diminuir à medida em que todos os municípios estão enfrentando o mesmo problema. Sim, eu ainda tenho municípios, ainda no dia de hoje, que estão brigando com o operador, né, judicialmente, né, e que, infelizmente, tá, pessoal, eu vejo, assim, com raras exceções, o operador do transporte público não lograr êxito
quanto ao seu pleito, claro que, evidentemente, dentro daquilo que é real, né? Porque é notório e certo, a operação ela não se paga mais com o valor da tarifa. Ponto. Isso é uma realidade. Isso não é... Isso é uma conta de padeiro, quase assim, com simples contas, a gente chega nesse denominador. Então, é uma mudança que a Frente Nacional dos Prefeitos, ela está muito envolvida nisso. Ela tem feito um trabalho muito aprofundado no sentido de mostrar para os prefeitos e para os governos que, sim, ele tem que olhar para o transporte público e ele tem que arrumar, efetivamente, neste momento, uma fonte que seja do Tesouro, porque nós não temos ainda um financiamento federal, por isso que eu falei no início, que isso é fundamental, o governo federal precisa fazer a sua parte, e eu bato muito na tecla de que, inicialmente, o idoso 65+, que é uma lei federal, precisa ser custeada por recurso federal, isso é básico, e que isso já ajudaria muito a estes municípios que, porventura, não estão tirando nem nada do cofre. Eu entendo os municípios pequenos, né, eles estão com uma dificuldade, às vezes, de caixa, e ele vê isso como mais uma despesa que ele vai ter que tirar de algum lugar e vai ter que deixar de fazer uma outra obra ou outra coisa importante no município. Mas são escolhas, não adianta. E o transporte público, ele é uma essencialidade, não há como a gente deixar ele de fora deste radar. Então, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela tem feito um trabalho bastante grande, aprofundado, de conhecimento. Agora, é uma realidade, né? Não há mais como a gente ter transporte público se a gente, na verdade, não investir nele. Se eu não vou investir na tarifa, custeando a tarifa, que eu invista em outras coisas, então. Que eu invista numa parada de ônibus, que eu invista numa estrutura, que eu invista, na verdade, no custeio da gratuidade, porque já é um grande avanço. Eu custear a gratuidade que eu mesmo criei é uma redução para todo mundo que paga a tarifa, porque a gente sabe que a tarifa, na verdade, é rachada o custo por todo mundo que paga. Se eu tenho mais gente pagando essa tarifa, automaticamente ela fica mais barata para todo mundo. Então é necessário que a gente custeie isso. Muito bem, a gente está indo para o final da participação aqui do secretário. Antes de encerrar, eu quero lembrar quem está nos acompanhando pela internet que todo o material utilizado como recurso nas palestras estará à disposição no Instagram da Claraboia Produtora. Em breve colocaremos o link lá na Claraboia Produtora e também para você baixar, né, no nosso Drive, para você ter todos os recursos. Lembrando também que todo o material produzido aqui pela Claraboia, os vídeos também em breve estará à disposição no nosso YouTube para você acompanhar na versão editada. Temos mais duas perguntas para a gente não estourar muito o horário, para passar aqui ao secretário, uma da internet e uma presencial. Da internet, o Júnior Silva pergunta o seguinte, secretário, existe previsão para o pagamento com cartão de débito e crédito nas formas de pagamento das passagens? Sim, assim, essa tecnologia hoje está se ampliando. Como eu disse recentemente, aos municípios, e a exemplo de Porto Alegre, nós teremos que gestar a bilhetagem. E quando eu falo em gestar a bilhetagem, é também, então, adquirir sistemas mais modernos que existem hoje. Eu vejo que logo em seguida nós estaremos com o Pix no celular, aplicativos no celular. O cartão não será mais um cartão de bilhetagem, ele será um cartão de banco, né, a qual as pessoas vão ter ali o seu saldo, né, de vale transporte, ou porque adquiriu, ou porque comprou, ou porque é vale transporte, mas também será a sua conta de banco. Então ele poderá comprar, pagar com seu cartão de crédito e ao mesmo tempo embarcar no seu transporte público. Ele será uma multifuncionalidade. Isso já é uma realidade. Recentemente, Rio de Janeiro licitou o seu sistema e é neste modelo que está sendo definido no município do Rio de Janeiro. Ele perguntou como a gente faz um planejamento urbano da cidade, se a gente deve, na verdade, sempre quando faz um planejamento urbano, considerar o transporte público dentro desse contexto. É essencial que a gente faça isso, né? A gente nunca fez isso, né? Porto Alegre avançou bastante, tem 70 quilômetros hoje de rede, né? Tanto de canaletas como corredores, quanto as faixas exclusivas. Tem 70 quilômetros. Eu ainda considero que é pouco, a gente amplia um pouco cada vez isso, mas é necessário, sim, que a gente olhe o transporte público. Muitas vezes, a gente até deixou de pavimentar ruas que eram do transporte público para pavimentar outras que não era.
por interesses, né, dessa ou daquele outro. Na realidade, no Brasil todo, a gente sempre encarou o transporte como um problema à parte, entendeu? Isso não é isolado, é Brasil. A gente sempre olhou o transporte público como um problema do dono do ônibus. E isso precisa mudar na cabeça das pessoas. Isso é, como eu disse, o órgão concedente precisa mudar o operador do sistema de transporte, que também precisa entender o seu papel dentro desse processo, a sociedade precisa entender a importância do sistema de transporte, né? E, efetivamente, o usuário vai ser beneficiado com o contexto. Ter faixas prioritárias, exclusivas, corredor de ônibus, todo esse sistema, né, viário, pensando no transporte público, é essencial para que a gente tenha um transporte mais qualificado nos centros urbanos.